Oi, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao curso de Lógica de Programação da Labenu. Eu sou a Paula, sou instrutora da Labenu e estamos na segunda aula desse caminho doido que é aprender a programar. Na aula de hoje nós veremos dois conceitos bem importantes, lógica e algoritmos. Também vou contar um pouquinho como é que as linguagens de programação funcionam. E por fim, vamos ver algumas formas de se representar os nossos programas sem usar uma linguagem de programação. Então vamos à segunda aula. A lógica é a ciência do pensamento, a forma das pessoas pensarem. E muitos podem ter uma ideia errada de que a lógica está relacionada apenas com as ciências exatas, mas isso não é verdade. Vamos ver alguns exemplos do nosso dia a dia em que nós usamos a lógica. Um primeiro exemplo é quando você vai escolher a sua roupa de manhã. Primeiro você pensa, qual que é a ocasião? Para onde que eu tô indo? Depois você dá uma olhadinha como é que tá o tempo lá fora. E aí sim você escolhe a sua roupa. Só de você pensar, tá frio, então eu vou colocar um casaco. Isso já é uso do seu raciocínio lógico. Quer um outro exemplo? Atravessar a rua. Primeiro você vai olhar para um dos lados da rua, ver se está vindo algum carro e se tiver, você ainda vê qual é a velocidade que o carro está vindo. Depois repete o processo para o outro lado. Se tiver tudo ok, você atravessa a rua. E tudo isso em frações de segundo, não é muito legal? Então que fique provado aqui que todo mundo tem sim pensamento lógico. Além disso, o raciocínio lógico é uma habilidade que, como qualquer outra, você pode treinar. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo algumas formas de você exercitar o seu raciocínio lógico. Bom, dito isso, vamos para a segunda palavrinha da aula de hoje, que é algoritmo. Toma muito cuidado para não confundir com o anagrama dela que é usado na matemática, logaritmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções para solucionar algum problema. Lembra da aula passada? Se você não viu o vídeo da aula 1, pausa esse daqui e corre lá rapidinho. Então, lá eu disse que um programa nada mais é do que uma série de instruções para se produzir um resultado. Por isso que, antes da gente partir para escrever o código, uma linguagem de programação mesmo, primeiro a gente precisa pensar no problema e na sequência de passos para resolver esse problema, que é o algoritmo. Então vamos pensar num exemplo de algoritmo no nosso dia a dia, uma receita de bolo de chocolate. Eu procurei uma receita de bolo de chocolate e eu vou ler aqui junto com você. O primeiro passo é: pré-aqueça o forno a 180 graus por 40 minutos. Unte uma forma alta. Em seguida, em um liquidificador, adicione os ovos, o chocolate em pó, a manteiga, a farinha de trigo, o açúcar e o leite. Bata no liquidificador por 5 minutos. Em seguida, adicione o fermento e misture com uma espátula delicadamente. Despeje a massa na forma e asse em forno médio por 30 minutos. Você já tinha parado para pensar que fazer um bolo tem a ver com programação? Tendo isso em mente, o que esperamos de um algoritmo? Primeiro de tudo, que ele resolva o problema corretamente. Nesse caso, fazer um bolo de chocolate. Mas mais do que isso, dada uma mesma entrada, o algoritmo deve produzir a mesma saída. O que isso quer dizer? Uma boa receita de bolo é aquela que dá instruções específicas o suficiente para que, com os mesmos ingredientes, se produza 2 bolos iguais. E qual seria a diferença, então, entre uma receita de bolo e um programa de computador? Bom, o computador precisa de instruções bem mais específicas. A gente tem que ter em mente que o computador é um monte de circuito elétrico. Ele não tem essa rede complexa de pensamento que é o nosso cérebro. Então, se você fosse ensinar um computador a fazer um bolo, primeiro você ia ter que explicar para ele o que é uma espátula, o que é um liquidificador, o que é misturar e tudo mais. Outra coisa é que precisamos falar com o computador numa língua que ele entende. É para isso que existem as linguagens de programação. Tem várias por aí e cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Mas não é bem nessa língua que o computador fala não, viu? O computador é feito de circuitos elétricos que podem estar ligados ou desligados, como uma lâmpada, que pode estar acesa ou apagada. Então, na verdade, a língua que ele fala é a famosa lógica binária, que usa o 0 para representar desligado e o 1 para representar ligado. Quando você usa uma linguagem de programação, o que acontece é que o computador traduz essa linguagem para a linguagem binária.
mas como essa tradução acontece depende muito da linguagem que você está usando. Então eu vou deixar aqui na descrição um material extra falando sobre isso, caso você queira explorar depois. Quanto mais próxima uma linguagem de programação está da linguagem binária, dizemos que ela é de baixo nível. E quanto mais próxima ela tiver do que nós humanos usamos como linguagem, nós dizemos que ela é de alto nível. E já que eu falei na aula passada que nós não vamos usar nenhuma linguagem de programação aqui no curso, como vamos fazer para representar os nossos programas? Eu sempre gosto de dizer que a melhor ferramenta para aprender a programar é lápis e borracha. Isso porque eles te forçam a pensar em todo o raciocínio por conta própria, sem as regalias que os editores de código geralmente oferecem. E aí, quando você sentir que está mais madura ou maduro para elaborar o raciocínio, você vai direto para o código. A primeira forma de se representar um passo a passo é usando um fluxograma, que é uma maneira mais gráfica, ou seja, com desenhos. Cada passo é representado por uma forma geométrica. E a gente ainda vai aprofundar ao longo do curso o uso dos fluxogramas, mas uma coisa que você já pode ter em mente é que um retângulo representa uma ação e um losango representa uma tomada de decisão. Além do lápis e papel, eu vou deixar aqui na descrição algumas ferramentas digitais que você pode usar para criar seus fluxogramas. Outra forma de representar algoritmos, e eu acho que é a que a gente mais vai usar aqui no curso, é o pseudocódigo. Ele é uma linguagem de programação falsa, porque usa a linguagem natural para representar cada passo. No nosso caso é o português. Por isso, alguns chamam de Portugal, então não estranhem se vocês virem essa nomenclatura por aí na internet. Isso é bastante útil para a gente pensar no problema sem se preocupar com os detalhes da linguagem de programação. Aqui nós temos um exemplo de pseudocódigo para representar a soma de dois números inseridos pelo usuário. Mas não se preocupe, a gente vai ver tudo isso em detalhes nas próximas aulas. Existem algumas ferramentas digitais para se escrever pseudocódigo, mas eu não quero que você se preocupe com elas. Aqui no curso, você pode usar o bom e velho lápis e papel ou algum editor de texto simples que você já tiver aí no seu computador, como um bloco de notas. Essa foi a aula de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. E na próxima aula, nós veremos o conceito de variáveis e tipos de variáveis. Vamos começar a colocar a mão no código. Caso tenha ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo e nós da Labenu vamos te ajudar da melhor forma possível. Se gostou desse vídeo, curte aqui e se inscreve no canal para acompanhar todo o conteúdo que a gente está produzindo para te ajudar a aprender a programar. E conhece alguém que também está nessa jornada? Indica o curso para essa pessoa, vamos todos aprender juntos. Se você não conhece a Labenu, aqui vai o merchan. A gente oferece um curso de desenvolvimento de software totalmente focado em empregabilidade. Então, tudo que a gente te ensina é pensando no que vai ser mais útil para você conseguir um emprego nessa área. Muito obrigada e até a próxima!